Olá, meu nome é Cristiano Saliba Liana, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril e trauma ortopédico. Hoje a gente vai falar sobre prevenção de quedas, que é um tema de fundamental importância devido aos problemas graves que uma queda pode acarretar na vida de um paciente. Então, os pontos-chave dessa apresentação são que as quedas podem ser prevenidas, a gente vai falar sobre como preveni-las, como diminuirmos os fatores de riscos apresentados pelos pacientes. A gente vai lembrar que o programa de prevenção de queda deve ser individualizado, não é todo o programa que serve para todo mundo, isso a gente deve conhecer o nosso paciente para poder melhor ajudá-lo. Quais alterações na nossa casa que a gente pode fazer, na casa do idoso, na casa que a gente vai morar no futuro, para que as quedas sejam menos prováveis? E a importância das pequenas quedas. Quem cai uma vez pode cair mais uma vez e muito provavelmente vai cair. Então a gente vai conversar sobre a importância dessas pequenas quedas, avisar os familiares para que isso não ocorra mais uma vez. Então quando a gente fala em prevenção de queda, primeiro vem um dilema na nossa cabeça. Meu médico falou que eu tenho que fazer exercício, atividade física, mobilidade. Mas será que quanto mais eu fizer exercício físico, eu não vou ter mais chance de cair e vai diminuir minha segurança? Então, no fundo, esse dilema é um equilíbrio entre fazer uma atividade física com segurança. E aí, nós temos várias dicas para passar para os pacientes para realmente conseguir fazer uma atividade física de qualidade que traga benefícios e com segurança. Como que a gente pode intervir no dia a dia do indivíduo, do paciente ou mesmo do nosso ambiente para prevenção de quedas? Como que a gente pode intervir? Então, primeiramente com exercícios. A gente sabe que os exercícios que dão ênfase ao equilíbrio são de fundamental importância para a gente diminuir o risco de quedas. Então, porque basicamente a queda sobrevém sempre de uma falta de equilíbrio. Então, atividades que envolvam um ganho de equilíbrio são sempre interessantes e muito importantes para a prevenção de queda. Temos sempre que lembrar que as deficiências de visão, que são comuns no paciente idoso, são um dos principais fatores que levam o paciente a cair. Então, também temos que intervir nessas deficiências de visão para diminuir o risco de quedas. As modificações do domicílio, que são várias, a gente vai falar isso daqui a alguns minutos. A gente sempre tenta diminuir as medicações, não é raro um paciente que vem tratar conosco e toma 9, 10 medicações, aquela lista que traz da bolsa. Então a gente sempre tem que tentar diminuir, ficar somente com as medicações estritamente necessárias e fundamentais para manter a boa saúde. E que a suplementação de cálcio e vitamina D, que já foi provado que pode diminuir o risco de quedas nos pacientes. Aí você se pergunta, será que eu estou no grupo de risco para quedas? Então vamos ver quais são os fatores de risco para ver se você está incluído nesse grupo. Pacientes com idade avançada. Quanto de idade? A Organização Mundial de Saúde já considera paciente idoso pessoas acima de 65 anos. Ocorre que nem todo paciente de 65 anos já está em risco de queda, porque o que conta mesmo é o que a gente chama de idade fisiológica. Então, se o paciente tem uma idade mais avançada, uma boa musculatura e um bom equilíbrio, ele vai ter menos risco de cair do que um paciente com uma idade não tão avançada, porém sedentário, com equilíbrio, com problemas de equilíbrio. Então, a idade avançada é isoladamente um fator de risco, porém a gente sempre tem que levar em consideração, individualizar para cada paciente se essa idade avançada está relacionada a algum outro problema, como equilíbrio, como diminuição de força muscular. Como eu falei previamente, a história de queda com paciente que já caiu é um fator de risco, está no grupo de risco para ter novas quedas, e isso é de fundamental importância que a gente tem que lembrar. Pacientes portadores de doenças crônicas, e são raros os pacientes acima de 75, 80 anos que não são portadores de doenças crônicas. Pacientes que usam sedativos, quantas pessoas têm dificuldade para dormir na terceira idade e usam remédios para ajudar? Então esses remédios podem fazer uma sedação e quando a pessoa for levantar, por exemplo, para ir ao banheiro de noite, pode ter uma queda. E problemas do equilíbrio, por exemplo, Parkinsonismo e outras doenças neurológicas que podem
causar algum problema de equilíbrio e levar o paciente a uma queda. Problemas de mobilidade também. Então, pacientes com história de AVC, pessoas que tiveram derrame, que têm dificuldade em mexer o membro, também estão nesse fator de risco e são muito comuns os pacientes que a gente trata com queda, que já tem um histórico de acidente vascular cerebral. E como foi dito antes, então, para pessoas que têm algum problema de visão, que também são muito comuns na idade avançada, estão dentro dos fatores de risco. E vamos além, pacientes com tonturas frequentes, com incontinência urinária. Então, quantos pacientes do sexo masculino que têm problemas de próstata e levantam várias vezes de noite para urinar, ou que não conseguem segurar a urina e tem que, às vezes, numa emergência, levantar rápido para urinar. Então, isso também pode levar a uma queda e deve ser tratado. Pacientes com depressão, a depressão por si só já é um fator que deixa a gente hipomóvel, com preguiça de fazer atividade física, com tristeza. Então, isso também tem que ser levado em conta. Baixa atividade física, pessoas com dificuldade de reflexos, então quem tem reflexo diminuído também pode ter um fator de risco para queda, porque não consegue corrigir um tropeço, e pessoas com medo de cair. Então a gente sabe que o medo de cair é um fator de risco isolado para pacientes que já caíram uma vez e podem cair novamente. E, isoladamente, quem é do sexo feminino tem mais chance de cair do que o sexo masculino. Então vem a pergunta, como que eu posso melhorar esse meu equilíbrio? Então, tem que fazer atividade física. E aqui a gente recomenda exercícios em pé. Então, fazer exercício sentado não melhora teu equilíbrio. Esse exercício deve ser feito em pé, com pouco suporte para os braços, porque o que importa aqui é bastante equilíbrio, agilidade e força para as pernas. Então, quais são as dicas? Usar um mínimo de apoio para as pernas, como que a gente faz isso? Ou exercícios com o pé, ou com as pernas juntas para a gente diminuir a base de apoio. E claro, gente, aqui isso deve ser feito de forma progressiva. Não é um paciente que não faz atividade física por muitos anos, vai ficar com um pé só e vai cair. Então isso deve ser supervisionado, deve ter sempre em foco o centro de gravidade, como por exemplo as atividades de dança, e sempre, sempre, sempre alguém do teu lado, alguém capacitado, seja um fisioterapeuta, seja um educador físico, para que te faça essa progressão de exercícios primeiro com os pés mais afastados e depois a gente vai diminuindo a base, com menos suporte para os braços, então isso é gradual, sempre com uma supervisão, porque é uma atividade que você está fazendo para melhorar teu equilíbrio, pode também levar a uma queda. E com que frequência que eu devo fazer esses exercícios? Ninguém sabe ao certo ainda hoje em dia, ninguém tem essa resposta com muita certeza. Mas o que sabe-se é que 2 horas por semana de atividade física durante 5 meses já traz um ótimo ganho para o paciente. Quanto mais exercício, mais resultado. E aqui, fundamental, talvez a palavra mais importante da gente lembrar, é dar continuidade a essa atividade física. Então não tem como fazer um mês de atividade física, a hora que você está se acostumando, ganhando equilíbrio e força, você para, você vai perder tudo que você já fez de atividade física. E caminhar, como que funciona? Então, caminhar, sem dúvida nenhuma, traz muitos benefícios para a saúde, como, por exemplo, benefícios cardiovasculares. Porém, quem está caminhando pode sofrer uma queda. Então, ela tem que ser uma caminhada sempre acompanhada de algum profissional ou de alguém da família para que possa te orientar como você troca melhor os passos, como deve tirar o pé do chão para não cair. E aqui, de novo, o papel de um fisioterapeuta ou um educador físico para que possa te ajudar e não sofrer novas quedas, mesmo assim caminhando. Em relação aos medicamentos, a gente procura sempre revisar anualmente a medicação de todos os pacientes. Se você tomar mais de 4 medicações diferentes a cada 6 meses, é importante falar com o geriatra ou clínico geral e tentar sempre de forma supervisionada diminuir o número de medicamentos. Os efeitos dos sedativos podem ser muito importantes. A pessoa acorda de noite mais tonta, com mais sonolência e pode cair, então tem que ter bastante cuidado com os sedativos. E alguns remédios que têm como efeito colateral a tontura.
Se você tem qualquer problema de visão, isso deve ser visto com o oftalmologista a cada 6 meses e revisar o seu óculos a cada ano. E em casa, uma das dúvidas que as pessoas mais têm é que tipo de calçado que as pessoas devem usar. Então aqui, o fundamental é que o solado seja antiderrapante e as pessoas não devem usar, principalmente as mulheres, calçados de salto alto, porque isso vai diminuir o equilíbrio, você afasta a tua base do chão e é muito mais fácil de torcer o pé e cair. Então, os calçados devem ser bastante confortáveis, largos na ponta, com pequeno salto atrás e deve ter solado antiderrapante. Então, eles não podem ser muito folgados, porque também você pode tropeçar e sair do pé. A gente sempre evita o uso de chinelos. E lembrando que paciente descalço em casa com meias tem 10 a 13 vezes mais chance de cair. Então a recomendação é que sempre use um tênis confortável e nunca chinelo, porque o chinelo pode enroscar em algum lugar, você tropeçar e cair. Então o uso de suporte, que ainda sem dúvida é um tabu aqui no Brasil, a gente vê que no exterior muitos pacientes idosos usam algum tipo de suporte, como bengala ou muletas, e têm uma vida absolutamente normal. Então lembrar que quando você tiver com problema de equilíbrio, uma das alternativas é usar um suporte como um andador ou uma bengala, que pode aumentar a segurança da tua caminhada. Em relação à casa segura, por que é tão importante a gente mudar a casa onde a gente vive? Porque os estudos mostram que metade das quedas ocorrem dentro da casa dos pacientes. E principalmente na Austrália, que tem muitos programas de casa segura, eles conseguiram diminuir em 30% o número de quedas e o número de fratura nos idosos. Então vamos ver nos próximos slides o que a gente pode mudar dentro da nossa casa para que ela fique mais segura. Então, primeiro, cuidar muito com ambientes mal iluminados. Então, de preferência, dormir com a luz acesa, sempre tem que ter uma janela, a cortina um pouco entreaberta e de noite algum abajur sempre ligado para que a gente evite quedas. Então, o chão escorregadio, de novo, na cozinha, quando pode sair um pouquinho de água do box e ir para o chão, ou mesmo no banheiro, na cozinha, que são locais de piso escorregadio, tem que cuidar bastante. Então, deixar o chão sempre bastante seco e não escorregadio. Muita bagunça dentro de casa, então percebam que, por exemplo, um ambiente desse, a chance de cair não precisa nem ser idoso para cair, que vai ter risco de queda, então lembrar bastante de atuar de forma organizada dentro de casa. E uma das coisas mais importantes é a instalação das barras de apoio nos banheiros e nos corredores. Então, cuidar com as barras de apoio, que a recomendação é que elas sejam parafusadas na parede e que elas são mais seguras assim. Então você instala barras de apoio no box para o paciente tomar banheiro, ao lado do vaso sanitário para que se levante com mais facilidade e isso vai sem dúvida aumentar a segurança da tua casa. A altura do vaso sanitário, então alguns pacientes fazem realmente uma reforminha para aumentar a altura do vaso sanitário, porque isso melhora a forma que a pessoa sai do vaso. Então não precisa fazer muita flexão do quadril, isso é mais seguro fazer dessa forma, ou mesmo adaptadores de vaso sanitário que se encontram no mercado, 11, 13 centímetros, já são bem suficientes para aumentar a segurança. Alarmes. Isso aqui é muito importante. O paciente idoso que está em risco de queda, ele deve ter alguma forma de se comunicar com a família. Então a instalação de alarmes, sejam móveis, como pulseiras que existem hoje em dia, ou mesmo campainhas nos ambientes mais perigosos, como o banheiro, é bastante importante. Aí a família fica sabendo se o paciente cai, por exemplo, uma fratura que o paciente não consegue se mexer. Então isso a gente pode até depois de uma queda cuidar melhor do paciente. Então isso aqui é fundamental e muito importante. Manter a luz acesa durante a noite é uma ótima dica. Então o paciente que levanta, aqueles que têm mais emergência, ir ao banheiro, até ligar a luz já pode ter algum problema e pode cair. Então manter a luz acesa durante a noite é bem importante. Roupas fáceis de pôr e de tirar. Então usar pijamas que não deve ser abotoado, então isso a gente dá preferência para elásticos, ok? E tapetes antideslizantes em toda a casa. Então isso é muito importante para a hora de você tomar banho, para a hora de você se secar. Isso é bastante importante para evitarmos as quedas. Muitas quedas ocorrem nos jardins, então instrumentos, tesouras, pás, isso tudo deve ser bem guardado.
O jardim muitas vezes tem desníveis ou degraus, então bastante atenção com os jardins. E as calçadas irregulares, que está na frente da nossa casa, que muitas cidades do Brasil têm essas calçadas perigosas. Então, sempre que sair de casa, dobrar a atenção, porque pode também cair em calçadas irregulares. E uma dica é pôr contraste entre dois pisos, principalmente se houver um degrau. Então, se a tua sala é inteira preta e tem um degrau preto no meio dela, algumas vezes você pode esquecer esse degrau e cair. Então, o desnível entre os pisos deve ser um piso branco e outro preto, por exemplo, e isso diminui o risco de quedas. E a chave de luz sempre bem acessível. Se você prefere dormir não consegue dormir com a luz acesa, a chave de luz tem que estar acessível. É praticamente um movimento automático para o paciente idoso quando ele precisar acender a luz durante a noite. E na cozinha, os objetos bem acessíveis, então sempre em bancadas ou prateleiras mais baixas, para que não tenhamos que erguer muito, ficar na ponta do pé e perder o equilíbrio, ou muitas vezes subir em escadas para pegar utensílios que estão posicionados mais altos e a gente pode cair numa ocasião dessas. E o trinco da porta também tem que ser trincos de fácil utilização e bastante acessíveis. E aqui uma última mensagem é aquele paciente que caiu. E agora, o que fazer? Então, muitos pacientes têm vergonha de avisar os cuidadores ou os familiares que caiu. Só que isso não pode acontecer, porque um paciente que caiu uma vez tem muita chance de cair novamente. E aí a família só fica sabendo quando o paciente já internou com uma fratura de fêmur no hospital. Então precisamos avisar os familiares e cuidadores, contar por que caiu, como que caiu, se caiu porque ficou tonto, caiu porque tropeçou, como que foi essa queda. E aí a gente faz teste de equilíbrio, marcha, a gente caminha o paciente para neurologista, se caso for tontura, ou o paciente teve um desmaio, alguma coisa. Isso deve ser investigado basicamente porque a gente tem que investigar as possíveis causas tratáveis e prevenir de você ter uma queda mais grave. Então as pequenas quedas são muito importantes e devemos avisar os familiares e os cuidadores quando elas acontecerem. Então, como conclusão, prevenir quedas é igual dar mais independência aos pacientes. Então não ache que prevenção de queda é ficar em casa parado que não vai cair. Então é mais independência, é mais atividade física, mais equilíbrio, mais caminhadas. E incluir no nosso dia a dia medidas que podem evitar as quedas, como usar roupas mais confortáveis, usar o sapato adequado, deixar o ambiente bem iluminado, sempre com a ajuda dos familiares e cuidadores. Então lembrando que quem cuida tem um papel fundamental na prevenção de queda dos idosos. E o sistema tem que ser flexível, cada pessoa é diferente uma da outra e os programas têm que ser individualizados. Um programa que serve para uma pessoa pode não servir para outra, porque as demandas são diferentes, as doenças são diferentes, as casas são diferentes. Então o sistema de prevenção tem que ser flexível. E lembrar que a gente deve quebrar barreiras, principalmente esse medo de cair, que todo mundo que caiu uma vez continua com medo de cair. Então a gente tem que ganhar confiança e quebrar barreiras para que diminua o risco de novas quedas. E muito obrigado pela atenção.